O texto básico da nossa lição de hoje é 2 Samuel 11 e 12. O título da nossa lição é A Diferença que Faz o Perdão contra o Pecado, Vigilância e Oração. Então vamos ler 2 Samuel 11 e 12. O título são vários títulos, subtítulos do capítulo. Davi comete adultério com Betseba, Davi e Urias, a morte de Urias e Davi casa com Betseba, no capítulo 11. Então, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa, comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te ainda aqui hoje, e amanhã te despedirei. Urias, porém, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos seus servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolarize e te diga, por que vos chegastes assim certo, perto da cidade a peleja? Não sabíeis, vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro?
Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornando-se ela sua mulher. E lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junta com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira sobre aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que, com isto deste motivo, a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele,
para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que teus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: isto é que fizeste? Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. E ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade, e toma-a, para não suceder que, tomando eu, se reclame sobre ela o meu nome. Se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de um talento de ouro e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras e as picaretas, e a machados de ferro, e a fornos de tijolos, e assim fez toda a cidade dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então aqui nós vemos, dentro destes 2 capítulos, a situação, o que ocorreu com Davi, né? Então o reino de Deus não consiste só em bênçãos e vitórias, né? Então, porque Davi tinha tido muitas bênçãos, Deus já tinha dado muitas bênçãos a Davi. Mas nós vemos também que no reino de Deus há vários participantes e são completamente suscetíveis a erros, porque nós pecadores não somos perfeitos e desviamos da lei de Deus. Isso vale para mim e para você, porque o pecado assedia a nós a todo instante. O que nos resta é atentarmos para a palavra de Deus, estarmos atentos para que o pecado não nos assedie. Então nós vamos ver as situações que levam ao pecado. Deus continuava abençoando Davi e dava-lhe vitória contra todos os seus inimigos. Davi era muito rico, tinha muitos poderes, ele tinha muito mais do que ele poderia imaginar. Mas infelizmente o coração dos homens de Deus ainda está afetado pelo pecado. O nosso pecado, aquele pecado original, desde Adão. Nós temos
influências deste pecado, né? E com Davi não foi diferente. Então Davi incorreu em graves pecados que marcaram o seu reino. O primeiro pecado de Davi, que nós vimos aqui no capítulo 11, foi a negligência com seus deveres. Davi estava em uma guerra justa contra os amonitas, porque eles tinham vencido as guerras e o povo, os amonitas, estavam de volta tentando se fazer fazendo uma nova guerra para tornarem-se vitoriosos. E Davi, naquele tempo, quando o inimigo era enfraquecido, o rei era chamado para liderar a batalha final e estabelecer o seu domínio. No entanto, nós vimos aqui que a missão do rei era liderar o povo. E Davi não foi. Davi ficou no palácio, dormiu, como nós vimos no texto, que ele dormiu, ele estava tranquilo, ele não estava nem um pouco preocupado. Foi o que propiciou cabeça vazia. Existe um ditado popular, cabeça vazia, oficina do diabo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava numa situação que propiciou. Então ele havia dormido e foi passear, né, no seu palácio, nada contrário. Mas foi uma situação propícia, uma ocasião para o pecado. Então nós devemos notar esse fato. Nossos pecados estão com frequência associados à nossa negligência em relação aos nossos deveres. Foi o que Davi não se posicionou, ele deveria estar na linha de frente. E, no entanto, ele estava no seu palácio. Então ele omitiu estar ali. E a omissão quanto ao nosso trabalho, quando nós somos assalariados para o nosso trabalho, quando nós somos convocados, se nós omitirmos, nós estamos pecando contra Deus. Porque tudo que vier às nossas mãos a fazer, nós temos que fazer com perfeição. E Davi era o rei, ele tinha que estar à frente. Então, conforme Tiago disse, que aquele que sabe o que fazer e não faz, está pecando. Davi sabia que ele deveria estar à frente da batalha, e no entanto ele não foi. Ele ficou no palácio, ele dormiu um sono da tarde após o almoço e foi passear na sua sacada, olhar tudo, não é? Então, nada de mal em ele estar olhando, mas ele teve a tentação de olhar para o lado, né, e de ver aquela situação de que Betseba estava tomando banho, não é? Porque nós vemos aqui também, em Mateus 26:41, que nós devemos fugir da tentação, porque a nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fugir. E não foi o que aconteceu com o rei Davi, né? Então nós vimos em 2 Timóteo 3, vamos ler 3, 15 a 17. Vamos ler esse texto, porque esse é um texto bem interessante. 2 Timóteo 3, Segunda Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil no ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é o que faltou a Davi. Ele era um homem de Deus e tinha que estar habilitado ali naquele tempo de guerra
para toda boa obra. Ele deveria estar à frente, né? Então, nós temos que ter esses cuidados. Aí nós vemos lá em 1 Timóteo, também, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Também é interessante. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui nós vimos que Paulo, quando ele faz essa menção, ele faz uma menção desses que eles partiram, foram à procura desses do pecado, que o pecado nos apresenta de forma interessante, bonita. Então nós sabemos que o diabo não vem nos se mostrar como todos acham que ele vem de chifre e tudo mais. Não, o diabo se apresenta com características bonitas de homens perfeitos, de homem bonito, aquele todo de terno, todo bonito. Ele não vem com cara feia, porque a cara feia já nos afugentaria, não é? Aí nós vemos aqui em 1 Coríntios 7, versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontingência. Aqui, Paulo está falando da importância do relacionamento sexual entre o casal, dentro do casamento, para que não haja esse tempo, muito tempo de um relacionamento sexual, para que o diabo não venha a apoderar-se do corpo de Cristo, apoderar-se da pessoa, tentando para que ele haja de forma a adulterar-se. Então nós temos que sermos prudentes, né, no nosso casamento, para que nós não venhamos a dar lugar ao diabo, porque a Bíblia também fala que nós não devemos dar lugar ao diabo, que devemos resistir à tentação. Nós vemos aqui a concessão. Além de não ir à guerra, Davi parecia não estar preocupado com a situação dos seus soldados. Após o sono da tarde, como eu já falei, saiu para passear no terraço do palácio. De fato, não fazia nada demais. Não havia nenhum erro nisso. Mas é preciso dizer que também não havia nada de produtivo e benéfico. Ele não estava fazendo nada demais, mas também nada de importante para o seu reino. Observamos como nossos pecados estão associados a coisas sem importância. É comum alguém argumentar: que mal tem isso? E você que está sendo muito rígido, vendo coisas demais. É muito difícil responder a esse discurso, mas também muito comum verificar que ele costuma ser apenas uma forma de encobrir uma situação muito arriscada. Então, às vezes, um olhar, uma virada para trás para olhar o outro, isso o Satanás aproveita, porque você está olhando ao mesmo tempo e cobiçando o outro. E a cobiça é condenada por Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos a cair neste mal, que nós façamos só coisas que tenham importância para a nossa vida, em especial para a nossa vida espiritual.
visando a nossa vida espiritual. O risco para Davi era grande. Jerusalém era uma fortaleza e naquela época de guerra, todos os homens de guerra saíam, iam para guerrear, só ficavam as mulheres. E, no entanto, nada demais de Betseba estar tomando aquele banho ali ao ar livre. Porque também eles moravam em tendas. Quem morava em casa naquela época, quem tinha palácio era só o rei. E o rei Davi. Né? Então, Betseba não percebeu que havia alguém a observando. Porque era o horário que ela achava que todos os homens estavam para a guerra. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Né? Então, ela não se preocupou com esse horário. Então, mas o que mais é intrigante é que Davi viu aquela mulher perfeita, bonita, e teve a cobiça por ela. Então, aí já começou a fase grave do pecado, né? Não bastante, Davi quis saber quem era ela, quem era aquela mulher que estava tomando banho, e reparou-se mais na sua beleza. Quer dizer, ele teve tempo de observar. Então, o que a Bíblia nos fala é que nós temos que ter cuidado com tudo. Existe um cântico infantil que é: cuidado, olhinho com o que vê. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. Nós temos que vigiar os nossos olhos, para que nós não sejamos assim tragados pela cobiça através dos nossos olhos, que nós sejamos vigilantes com os nossos olhos. Aí, quando informaram que ela era a mulher de Urias, porque ele quis saber, né? Ele não escondeu aquela cobiça, ele quis saber quem era e que ele certamente tinha noção, porque ele era um dos 30 valentes do rei. Então, com certeza, ele deveria conhecer aquela mulher, e se fez de desconhecido. A Bíblia não nos relata que ele conhecesse a Betseba. Talvez pela distância, não dá para saber também se dava para conhecer bem a fisionomia dela, né? Então, quando ele quis tirar a informação, ele mandou que ela viesse, chamou-a para ir ao palácio. Então, ele foi atraído e seduzido pela cobiça, e assim somos nós. Nós somos, se nós não estivermos vigilantes, nós somos todos os dias atraídos pela mesma cobiça, porque nós estamos sujeitos aos mesmos pecados que Davi cometeu. Então, nós é que temos que nos vigiar, pedir a Deus a direção dele, para que nos livre deste pecado, e para que não consuma um pecado, porque este pecado nos traz a morte. Né? Então, nós devemos, em Jeremias 17:9, menciona que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Então, cabe a nós fugir. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses 5:17, diz: orai sem cessar. Nós temos que estar constantemente em vigilância. E aqui o que também nos entristece com Davi, que ele pecou profundamente com um homem que era leal a ele. Foi tão leal que nós vemos lá que ele não quis voltar para sua casa depois que Davi conversou com ele. Ele achou que não era justo ele ir para sua casa, porque ele era um homem que não fugiria do combate, era um homem honrado, e era um homem que honrava o seu rei, né? Então ele não era um homem qualquer, ele era um daqueles 30 homens valentes de Israel.
E era um homem que não fugiria ao combate. E então a deslealdade de Davi agrava-se muito mais, porque Davi o convida para sua casa, põe ele à sua mesa, come com ele, bebe com ele, e ele estava tramando, já tinha dormido com a mulher dele, e ele trama justamente quando Betseba avisa a ele que estava grávida. Aí ele quis fazer uma armação. Ele vem, vai para sua casa, dorme com a sua mulher, ela vai ficar grávida e ia passar por filho dele, quando Davi sabia que não. Mas quando Urias não vai para sua casa, ele maquina essa coisa horrível que ele fez, né? Então nós vemos que Davi, e que o avô de Betseba, que era Aitofel, está em 2 Samuel 15, 12 e 23 a 34, que ela era neta de Aitofel, que era o conselheiro de Davi. Então, se nós lermos este capítulo, nós vamos ver que ele ficou indignado, o Aitofel, pelo que Davi fizera com a sua neta, porque foi um intento horroroso que difamou o rei naquele tempo. Então, Davi não deu por importância a dor que ele causaria ao seu amigo. Aí nós vimos no Salmo 41:9, que ele escreveu: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Mas esse foi Davi que levantou contra Urias. Ele está referindo a Urias. Quer dizer, aí já vimos que ele estava, neste salmo, que ele já tinha reconhecido o seu pecado. Ainda assim tomou Betseba para si. Ao pecar, pensamos somente em nós. Pecado, quando vem o pecado, quando vem a cobiça, nós não pensamos no nosso próximo, em considerar que nós estamos maltratando o nosso irmão, que estamos sendo pedra de tropeço para o nosso irmão. Nós não consideramos nada disso e agimos até com deslealdade para com a nossa família, com os nossos amigos e com o nosso próximo. Se lembrássemos do amor e da honra que devemos, eles refeririamos nossos pensamentos e sentimentos e nos desviaríamos do assédio do pecado. Então, o assédio do pecado nos distancia do Senhor. E nós só temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos pensamentos, que Ele sonda os nossos pensamentos. Porque o Salmo 139, ele diz que o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos, sonda e conhece o nosso coração. Então nós temos que estar constantemente pedindo a Deus que nos livra das nossas transgressões, de ofender principalmente ao nosso Deus. Porque quando nós ofendemos o nosso próximo, automaticamente estamos ofendendo a Deus. Quando Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo, se eu não amo o meu próximo, eu estou ofendendo a Deus. Então, a relação de Deus diante do pecado. Então nós vemos que todas as ações de Davi foram vistas e reprovadas por Deus. Então, Davi pensava que suas ações poderiam encobrir ou resolver o seu pecado. Depois que ele arranjasse a morte de Urias, estaria tudo resolvido. Urias morreria, passaria o luto de Betseba e ele traria Betseba para o seu palácio, para ser a sua mulher.
Ele não esperava, e esperava ter consertado todo o seu erro. E às vezes conosco acontecem essas coisas. Nós queremos consertar o inconsertável, digamos assim, né? Porque só o Senhor para nos abençoar e ajudar-nos quando nós temos praticado ações que não provém da vontade de Deus. Nós temos que fazermos o que é importante e assumirmos as consequências do nosso pecado. Assim foi Davi. Davi era abençoado, rei de Israel. Não deveríamos prejudicar o avanço de algo tão importante por um deslize particular. Mas ele premeditou. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele foi repreendido por Deus. E ele foi, no Salmo 32, ele diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, pelo que nós entendemos, que eu entendi neste capítulo 11, foi num decorrer de um ano que ele tinha acontecido o pecado dele. Então foi o tempo de envelhecer os seus ossos, dele sofrer, porque enquanto nós estamos em pecado, nós não somos capazes de olhar para o nosso irmão, enquanto nós não reconhecermos que nós somos devedores de alguma coisa. Então nós precisamos nos achegarmos a Deus e pedirmos a Ele perdão. Deus envia sua palavra através do profeta Natã. Não há tratamento melhor ao pecador senão a luz da palavra de Deus. O pecado tem que ser tratado de acordo com a palavra de Deus. Não adianta você querer tratar um pecado sem usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos argue contra o pecado. Mesmo vendo no capítulo 51 de Salmo 51, 4, nós vamos ver a correção de Deus para com Davi. E nós vemos a bondade de Deus estabelecida na vida de Davi. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Só Deus para ser o nosso ajudador, ser o que nos sustenta a vida, ser o que está ao nosso lado. Então, no versículo 51, 4, ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Então nós vemos como Deus é misericordioso. Só Deus, que perante uma situação tão triste que Davi acometeu, Deus assim, mesmo assim o amou e perdoou. E a lei de Deus é que estabelece que cobiçar mulher do próximo, adultério e assassinato são pecados. É por ela que o rei de Israel deve ser julgado, bem como todas as pessoas. Somente a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, descobrir e tornar-se patente as ações de todas as criaturas. Isso nós vemos, está em Hebreus 12, versículo 13. Então, Deus, é só através da palavra de Deus que vamos discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, nós vemos que Davi tinha tido todos os benefícios de Deus. Deus tinha concedido toda a graça a ele, mas também Deus aponta o pecado dele como rebelião contra a palavra de Deus.
e anuncia grandes e temíveis consequências desse pecado, porque o pecado nos traz consequência, e consequências horríveis. A consequência de Davi é que a espada assassina que assassinou a Urias voltaria para sua casa, afetaria, porque nós conhecemos a história de Davi, que Absalão se fez contra o seu próprio pai. E quem foi adepto de Absalão? Quem orientou Absalão, senão Aitofel, que era o conselheiro de Davi? Porque o Senhor havia dito que a casa dele, era contra a casa dele mesmo que ele ia lutar. Quando Davi tem até que fugir, por causa dessa investidura do seu filho. Não é fácil enfrentar o santo e justo brilho de Deus em sua palavra. Diante dela somos confrontados com nossa miséria e perdição. Então nós somos miseráveis e somos confrontados todos os dias, porque sem a palavra de Deus, sem que Deus esteja à nossa frente, nós não passamos de miseráveis, não passamos de um nada diante de Deus. Há aqueles que tentam esconder, outros que procuram desqualificá-la, mas o crente fará como Davi, e reconhecerá: eu pequei, Natan. O profeta, quando o profeta conta toda a parábola da ovelha, que aquele pobre só tinha uma, conta toda a história que nós já lemos, ele fica indignado, mas Natan aponta: foi você este homem. Urias só tinha uma mulher, Davi tinha várias. Davi tinha riqueza, tinha tudo que Deus tinha prometido a ele. E, no entanto, aí ele reconhece e pede perdão a Deus. Eu pequei. Aí, mas o Senhor é tão benigno, tão misericordioso, que também perdoou o pecado de Davi, e assim como nós. Se nós reconhecermos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então Deus envia o seu perdão a Davi. A lei que nos dá conhecimento do pecado é santa, justa e boa. Está em Romanos 7. Mas em decorrência do nosso pecado, ela afirma a nossa condenação. No entanto, por meio da palavra, Deus enviou no seu pecado o único remédio para essa doença fatal. Só contém remédio para essa doença fatal na palavra de Deus. Só na palavra de Deus nós vamos poder ser transformado e restaurado. Porque o único que restaura o perdido é o próprio Deus. Porque Deus é que nos conhece a profundeza do nosso coração. Ele é que conhece as entranhas do nosso pensamento, as atitudes do nosso coração, e Ele é misericordioso, desde que peçamos a Ele que nos perdoe, que nós reconheçamos o nosso pecado. E por meio da palavra de Deus, nós somos admoestados e recompensados. Está em Salmo 19, 13. Então, Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então é só na palavra de Deus, só a palavra de Deus que vai nos livrar de grande tribulação que poderá vir sobre nós. Mas o Senhor é fiel quando nós o busquemos. E Paulo apresentou o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que está em Romanos 1,16. Então, nós vemos que a palavra de Deus é salvação para aquele que crê, porque nós
Porque por nós mesmos, nós não teremos a quem recorrer, senão pela misericórdia, bondade do Senhor. Ele é que nos ajuda, nos dá força quando nós pecamos e nos dá o entendimento para recorrermos ao Senhor. Então, no versículo 16 de Romanos 1 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós temos que saber que é pela palavra de Deus é que nós somos repreendidos e restaurados. E também a palavra de Deus nos diz que pelo fruto conhecereis, é que nós somos conhecidos. Nós temos que dar bons frutos. O servo do Senhor tem que exalar o bom perfume de Cristo, que todos venham a nos conhecer pelo que somos, servos do Deus bendito. Então nós vemos que também não é por ele ser Deus que vai tratar pessoas importantes como Davi de modo diferente, não. Nós vemos lá em Jó 34:19 que ele não faz acepção de pessoas, que tanto faz príncipes como rico, pobre, todos são iguais, porque todos foram feitos pelas mãos de Deus. Então somos todos iguais diante de Deus. Não há acepção. Davi não seria tratado diferente só por ser rei, mas ele foi tratado apontando o seu erro. Natan chegou e apontou, e ele assumiu que ele havia errado, ele reconheceu o seu pecado. Então nós vimos, ele na prática foi forçado a isso pela confrontação de Natan. O pecado de Deus é um grande mistério. Ele nos perdoa porque livre e graciosamente Ele nos ama. Deus nos perdoa do pecado porque Ele quer. Não entendemos, faz parte dos mistérios de Deus. Porque por nós mesmos não temos condição nenhuma de sermos reconhecidos por Deus e sermos amados de Deus. A graça de Deus é tão real quanto maravilhosa em nossas vidas. O reino de Deus é sustentado pelo perdão de Deus. Não é sustentado pelo valor dos crentes, nem por sua santidade, nem por suas ofertas. Somos pecadores e só podemos permanecer no reino de Deus porque Deus em Cristo nos perdoou. Não sabemos porque Deus nos amou e nos perdoou, mas sabemos como Ele nos amou. Todos os crentes, todos nós conhecemos o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim foi concedido o perdão a Davi e o perdão a nós, porque não sabemos, só na eternidade nós vamos saber o porquê Deus nos amou tanto. Deus nos amou tanto a ponto de sermos feitos seus filhos, que está lá em 1 João 3,5. Deus nos amou tanto a ponto de ter nos feito filhos dele. Então, para encerrar a nossa lição, nós vamos, cada um de nós, nos avaliarmos o porquê Deus nos amou tanto e a gravidade do nosso pecado. Não vamos encobrir os nossos pecados diante de Deus. Vamos nos colocar diariamente diante de Deus, suplicando a Ele que nos conceda o perdão, a graça e a misericórdia dEle. Porque nós fomos resgatados por um precioso sangue. Na época de Davi, Jesus só era prometido. Era prometido. Mas hoje nós sabemos e vivemos na era da graça. Davi viveu na era da lei. Ele transgrediu a lei da cobiça, que era uma lei terrível, e de não matarás, e ele matou. Hoje nós vivemos na era da graça. Não que a cobiça não seja pecado,
Não que o matar não seja pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados têm diante de Deus a mesma dimensão. E nós, pela graça de Deus, Jesus veio ao mundo e se fez homem e morreu na cruz pelos nossos pecados. É o mistério de Deus. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós, pela sua grande misericórdia e favor por cada um de nós. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pelo teu favor, tua graça e tua misericórdia a nós dispensados, através do sangue precioso de Cristo Jesus. Nós não sabemos, ó Deus, não podemos mensurar o teu amor, a disposição que o Senhor teve de nos dar Jesus, teu único filho, para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande amor, pelo Senhor nos revestir de graça, de misericórdia e de perdão. Ó Pai, perdoa-nos, tem misericórdia das nossas vidas, que nós não venhamos a acobertar nenhum dos nossos pecados, mas que nós coloquemos todas as nossas petições, nosso pecado, os nossos anseios e desejos dos nossos corações no teu altar de graça. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um bom dia na tua presença e que possamos sermos cada dia mais gratos ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e tudo te agradecemos. Amém.